A Bíblia de Jerusalém declara tácita e explícita que a forma batismal foi alterada em Mateus 28:19, conforme nota no pé da página na letra C. Ide, portanto, e fazei com que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letra C. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, na letra C, nós encontramos: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Certifique Atos capítulo 1, versículo 5, Atos capítulo 2, versículo 38. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa na efusão do Espírito. A Bíblia de Jerusalém, assim como outras Bíblias de estudo e enciclopédias, apresentam relatos históricos da adoção de palavras não originais ao formato do batismo católico adotado a partir de séculos posteriores. Fato confirmado por dois papas, João Paulo II e Bento XVI, além de historiadores, como Flávio Joséfo em seu livro A História dos Hebreus, Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã, além da Bíblia de Jerusalém. Em seus respectivos livros, dois papas deixam claro que Mateus 28:19, quanto à forma batismal, é invenção de Roma. O cardeal Joseph Ratzinger, antes de ser eleito como Papa Bento XVI, escreveu em seu livro Introdução ao Cristianismo, parte do texto da página 61. Nós encontramos: a forma básica do credo surgiu no decorrer dos séculos II e III, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito do batismo. Esse remontava, por sua vez, em uma forma básica, as palavras do ressuscitado transmitidos em Mateus 28:19, e depois de todas as nações fazei discípulos. Já na parte do texto da página 62, assim está registrado: o símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecido no Oriente. Com grande surpresa, os representantes de Roma, que participavam do concílio na União em Florença, no século XV, receberam dos gregos a informação que o símbolo supostamente criado pelos apóstolos não era rezado por eles. O Oriente nunca chegou a desenvolver um símbolo comum. O livro Catequese Renovada teve a participação do Papa João Paulo II, também faz um registro quanto à forma batismal. Foi com o decorrer dos tempos que o batismo em nome de Jesus se tornou um batismo em nome da Trindade. A Bíblia de Catecismo, com a nova revisão, quando do Vaticano II, também confirma as alterações na forma batismal. Na tradução da página 164, nós encontramos: na Bíblia, nos diz que cristãos foram batizados em Cristo. Eles pertencem a Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 48, capítulo 19, versículo 5, nós encontramos essas referências. E nos diz que batizando em nome de Jesus, pessoa de Jesus. Na melhor tradução, diria, para o nome de Jesus. Unicamente no IV século, a fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo tornou-se uma prática. E na tradução da página 166, nós encontramos: em adição, vimos como a igreja primitiva batizava primeiro o anúncio do Evangelho, consequentemente fé, e o ato com o qual era selado em forma perfeita com o batismo. Em nome de Jesus. Aparece o que nós chamamos de cristãos, que significa gente relacionada de especial forma com Cristo. Mais tarde, no nome de Jesus, foi elaborado e tornou-se o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver agora o que dizem as enciclopédias.
como a Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, página 365. Aqui, o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. A Enciclopédia Católica, já no volume 8, está escrito: Justino o Mártir foi um dos primeiros padres da Igreja Católica Romana que ajudou a modificar o antigo batismo em nome de Jesus Cristo para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. A Enciclopédia Católica de 1967, segunda edição, volume 2, página 56, registrou: uma referência explícita da forma trinitária batismal não é encontrada nos primeiros séculos. A Enciclopédia Britânica, na 11ª edição, no volume 3, página 365 a 366, registrou: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Conforme mencionado na Bíblia de Jerusalém, no pé da página, existe um comentário na letra C, alusivo a Mateus 28:19, onde está registrado: é possível que, em sua forma precisa, essa forma reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar em nome de Jesus, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. E Atos capítulo 10, versículo 48. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batismo às 3 pessoas da Trindade. Vamos conferir na Bíblia de Jerusalém as passagens sobre o batismo do livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos cada um e seja-vos batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 12. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se homens e mulheres. Atos capítulo 10, versículo 48. Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Atos 19, 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 22, 16. E agora, por que detens? Levanta-te e batiza-te, lava-te os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Em Marcos e Lucas, o ide tem a mesma tipologia e difere do Evangelho de Mateus, o que comprova claramente um acréscimo, pois existem pelo menos 36 versículos na Bíblia com a forma batismal sendo feita em nome do Messias. O ide no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 a 20, tem: e disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Esses são os sinais que acompanharão aos que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. O ide no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 49, apresenta últimas instruções aos apóstolos. Depois disse-lhes: são essas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que Cristo deveria sofrer, ressuscitar dos mortos no 3º dia, em que seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém, confirmando o batismo. Vós sois testemunhas disso, e eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. O apóstolo Paulo, explicando a unidade da fé, esclarece na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6.
o que há um só batismo, um só Senhor, e como consequência na unidade, com um só nome que salva, no nome verdadeiro do Messias, Yehoshua, por um só Senhor. Apelo à unidade. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andares de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, nós encontramos: quem crer e for batizado será salvo. No batismo pelo Espírito, aceitando e amando o verdadeiro nome e confirmando no batismo da água. Desse modo, acontece a contemporização, através de séculos e séculos, em ajustes falsos no Novo Testamento, transcritos sem autoridade escriturística nas Bíblias, para acontecer as falsas adorações até os dias de hoje. Porém, esse falso mistério é desmascarado abertamente no livro do Apocalipse, no capítulo 17, como sendo o aludido mistério da meretriz, mistério que tem enganado com o vinho da sua devassidão povos, multidões, nações e línguas, estendendo seu domínio sobre os reis da terra. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 4 a 5, nós encontramos: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. Em sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, mãe das meretrizes e abominações da terra. O mistério da Trindade, com base no falso nome, substituiu o verdadeiro nome pelo qual o único que traduz diretamente a salvação é Yehoshua, Yahvé salva. O mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, abominações da terra, ficam caracterizadas com um cálice de ouro e a cor vermelha escarlata, que são facilmente identificados no ritual da Igreja de Roma.